de falar sobre um tema que nem todos têm a capacidade de falar, mas à medida que o tempo vai passando e à medida que a gente vai entendendo que é essencial dominar o assunto arbitragem, é a minha humilde sugestão para os debates e para o jornalismo esportivo. Muito bem, gente, vamos lá, deixa eu colocar na tela a enquete do programa de hoje, tema inédito, hein? Tema inédito, Ribeiro Neto. Oi. Tema inédito na enquete. Vem comigo, brilha no telão. Ai, meu Deus do céu. Ai. A escala de árbitro de fora, no VAR, vai resolver os problemas de arbitragem no gauchão? Eu acho que vai dar 90-10. 90-10. É. 90-10. É óbvio, né? A resposta é óbvia. Eu não tenho nenhuma dúvida na resposta. É um sonoro, né? É o sonoro. É um sonoro, não. Eu tô pensando como que os árbitros gaúchos que vão apitar os jogos da volta, da semifinal e também as finais, estão se sentindo. Porque parece uma clara transferência de responsabilidade. Eles estão se Sai sentindo do VAR e contemplados. vai pro campo. Eles estão se sentindo contemplados. Sai do VAR e vai pro campo. Isso. É isso aí. Traz pra cá a responsabilidade. Só que assim, ó, se tivessem colocado todo mundo de fora, VAR e campo, ainda assim a transferência de responsabilidade aconteceria. Talvez aí pro presidente da federação. Não sei se foi estratégia dele. Acho que até que não. Não, mas é que na verdade seria. é o seguinte... Nunca a responsabilidade será minha. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Nós já começamos. Não, ele fugiu começamos. O presidente Luciano Oxman, ele fugiu da responsabilidade. Ontem. Mas eu vou te dizer o seguinte... Quando ele diz assim, a animosidade da dupla, o que está acontecendo na rede social, não sei o quê, daí é uma barbada, né? Tá todo mundo passando fome porque o problema da fome é a falta de comida. Não é bem assim, meu amigo. Não é bem assim. Estava na hora do presidente Luciano Oxman assumir responsabilidades. Ele é o presidente da Federação Gaúcha, o Leandro Voaden é o presidente da Comissão de Arbitragem. Ontem, o que se viu dentro da entrevista coletiva do presidente Luciano Oxman e do Luciano Voaden foi o decreto, a assinatura da falência, o atestado de óbito da Comissão de Arbitragem e dos árbitros do Rio Grande do Sul. E a fuga da responsabilidade do árbitro no jogo do Juventude contra o Grêmio em não marcar o pênalti pro Grêmio. Em seguida a gente vai colocar esse essa VAR aqui. fuga Em de seguida a gente vai colocar Eu esse só VAR queria aqui. dizer pra você o seguinte, tá? De uma forma mais ampla, tá? Mais amplo. Você sabe que de vez em quando eu encho o saco de vocês com questões psicológicas e tal. Eu sei que Eu ninguém quer gosto. saber disso. É legal. É um aprendizado. Mas assim, ó. Às vezes a gente chama de burro. Desde que não seja em demasia, bom. Agrega. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Na tá? medida. Na medida certa. Vai fazer o foco em mim? Eu gosto quando faz. Esquece a legenda. Vamos! Foca em mim. Gente, não vai adiantar. E sabe por quê? Porque toda esta briga, toda essa discussão, sabe? E vem, e fala do lance aqui, do ato daqui, do VAR. Tudo isso é pano de fundo. O que a dupla Grenal, eu vou pegar a dupla Grenal, tá? Porque o Juventude nem quer, sabe, gritar. Claramente isso, tá? A dupla Grenal quer ganhar. A dupla Grenal não quer esse papo de não, nós queremos uma arbitragem que não nos dona. Isso é falácia. O que eles querem é ganhar, independente como. Essa é a verdade. Tá? Então você gremista e você colorado, saiba disso, porque aliás você pensa a mesma coisa. Sabe? Do alto da sua paixão, você cega para coisas até óbvias, porque isso não interessa. Outra coisa, e eu digo isso com tristeza, tá? Mas eu estou aqui, eu não posso fechar os meus olhos para a realidade. Infelizmente, o que o presidente quer, que eu quero e que todos nós queremos, e que os jornalistas responsáveis querem, e que os influencers como Alexandre S., que é um dos mais responsáveis identificados que eu conheço, entre alguns outros, querem. Não vai acontecer, sabe por quê? Porque o que engaja é a briga. Porque o que engaja é a colisão de ideias. Não interessa, ninguém está pensando nisso. As pessoas estão pensando naquilo que atrai a atenção dos outros. Então essa é uma verdade da vida e está dentro do futebol. Então o que eu só desejo, ressaltando que dentro do contexto não havia muita coisa para fazer, a não ser o VAR de fora, que tenhamos sorte que o campeonato termine. Eu só acho que a gente não pode entrar no comum de entender e passar aqui para nossa audiência
que a arbitragem é uma grande vítima desse Campeonato Gaúcho e que a dupla Grenal é que está transformando toda essa chatice e inventando. Eu acho que a gente consegue equilibrar porque as duas coisas são verdadeiras. É um bom ponto. Perfeito. Tá? É um bom ponto. Porque Tô assim, contigo. de fato, a dupla Grenal, ela exagera. Perfeito. De fato, a dupla Grenal quer ganhar, como diz o Ribeiro. De fato, o Grêmio muito bom começou condicionando lá no início de forma exagerada. Mas isso não transforma de forma alguma Muito bom. a arbitragem em vítima da situação. Ninguém disse isso. Eu sei que tu não disse, eu tô querendo dar a minha opinião aqui, porque eu acho que algumas pessoas acham isso, entende? E cada um pensa como quiser e tá tudo certo. Mas a arbitragem errou de forma muito grave em vários momentos. A gente falou aqui sobre o jogo contra o Juventude, é o mais recente, né? Por isso que impacta tanto. Mas foram outros vários erros. O Ribeiro Neto várias vezes aqui falou sobre o erro grave no jogo contra o Juventude. Juventude Prejudicou. Avenida, foi um escândalo que aconteceu. Porque a gente dá muita luz para a dupla Grenal e é normal, mas aqui eu acho que o Ribeiro faz certinho falar sobre esse erro também contra o Juventude. Brasil de Pelotas foi Brasil de prejudicado. Pelotas e com certeza existem outros erros graves que a gente nem sabe de jogos dos clubes do interior. Então a gente tem que falar sobre isso. E só para fechar rapidamente, Guimarães, antes de passar, eu não estava aqui segunda-feira, eu olhei o programa voltando de viagem. Gostou? Gostei, como sempre, mas embora parecesse a Inter TV, né? O Pedro não estava aqui também, os caras só chicalharam. Eu vi, eu recebi, Meu Deus eu do recebi, céu. eu recebi Vai, Bruno. todas as informações. Foram 5, foi literalmente um 5 contra 1. Tu acha que o meu processo de empatia não Eu deu acho que certo? tu foi o único que tentou, mas É. ele não acaba Vai, casando. Bruno. Não deu liga. Assim, ó, a tal coação, é isso que eu opinião quero dele. falar. Eu acabei não falando sobre isso, tá? A tal coação que falaram. Gente, jogador de futebol sai de campo vaiado, xingado. Jogador de futebol tem medo de ir no mercado, tem dificuldade para buscar o filho no colégio. E tudo isso está errado, no sentido do filho no colégio, do supermercado. Mas ele passa por isso. Ele sabe que faz parte da carreira dele ser xingado na saída de campo pela torcida, no estacionamento. Quantas vezes os jogadores do Internacional no estacionamento do Beira-Rio foram xingados? Eu acho que não pode passar do limite. Não pode ir para agressão, não pode ter racismo, esse tipo de coisa. Não cabe definitivamente no futebol em nenhum ambiente. Mas a cobrança ela precisa acontecer. Porque o árbitro do jogo contra o Grêmio, no sábado, cometeu um erro gravíssimo para a história do futebol. A gente lembra até hoje do Yuri Alberto e vai lembrar por muitos anos e vai lembrar desse lance também. O que ele queria? Ontem eu estava com o Edenilson fez até uma ironia e falou assim, o que ele queria ali saindo da sala do VAR? Ele queria ser colocado num trono depois de ter cometido um absurdo contra o Grêmio? Ele foi ali cobrado. Eu não concordo que integrantes da imprensa façam a cobrança. Eles não estão ali para fazer a cobrança. Eu digo a cobrança no sentido que teve um que gritou assim, tá feliz, tá fácil apitar assim. Isso é coisa de torcedor fazer arquibancada, não jornalista. Teve um outro colega que fez uma pergunta, que aí até houve debate se foi jornalístico ou não, mas foi uma pergunta. Então, eu acho que a gente precisa também aqui colocar que a arbitragem está muito mal no Campeonato Gaúcho, sim. Porque a entrevista do Luciano Oxman ontem parece que era, nossa, eu tô tendo que trocar, a arbitragem tá ótima, são os melhores do país, tá tudo certo e a dupla Grenal tá inventando coisa. Ninguém tá inventando nada, tem que melhorar a arbitragem. Vamos lá. Para mim, a fala do Ribeiro foi perfeita. Eu quero só acrescentar uma coisa. Eu não acho que a arbitragem seja vítima, mas eu vou fazer uma lembrança. A primeira letrinha contra a arbitragem De novo isso. que veio na rede social, tem que falar, Gama. Mas de novo isso. É que Bom, o Bruno não já trouxe falei para a isso. corneta, o Bruno trouxe para o erro. Ah, Ele cara, trouxe então pro deixa erro. eu terminar, não cara. é que a letrinha. Ninguém está falando em condicionamento, Guimarães. A gente está falando aqui em erro da arbitragem no campo. Desculpa. É o seguinte, Porque senão parece que a dupla Grenal tá Exato, errada parece que e é a arbitragem demonização da vítima. dupla que Grenal tá e os errada. árbitros são perfeitos. Não tá são. errada. Foi falado o negócio quando nenhum árbitro errou. Isso não tá errado. Mas aí Mas quando isso- erra eu não posso falar? Não, uma coisa, outra coisa, Mas isso cara. sempre existiu, Guimarães. Ah, bom, então tá. Isso sempre existiu, Não, Guimarães. uma coisa é uma coisa, outra coisa é Cara, outra vocês coisa. estão num caminho muito perigoso, velho. Muito perigoso. Não é, muito Guimarães, desculpa. Não é, Guimarães. Vocês estão, Tu tá inocentando a arbitragem de tudo. Vocês estão no caminho. Quem tá inocentando? Tu tá inocentando a Bah, arbitragem. Cara, eu acho Cara, esse tu tá debate- acre- olha eu só, acho tu esse tá debate acreditando- muito- Eu acho Cara, ótimo que a desculpa. gente corneteia no debate, Olha só. inventa coisa que o outro Olha só. falou quando é legal, Assim. é divertido. Esse debate é muito sério pra colocar a palavra na minha boca. Mas, por cara. exemplo, é muito sério esse debate. focar Me em desculpa, letra- em eu letra. não tô isentando a arbitragem, eu só tô abrindo pra dizer que não tem vítima nenhuma nessa história. bom. O que o Ribeiro falou Foi foi o que o Bruno perfeito. falou. O que o Ribeiro foi exatamente o que o Bruno falou. Não. Antes de qualquer árbitro errar,
teve sim letrinha Eu falei contra isso. a arbitragem. E eu falei isso. Antes de a arbitragem errar, teve letrinha contra a arbitragem. O condicionamento, ele iria acontecer, a arbitragem sendo perfeita nesse campeonato. Sendo perfeita, teria condicionamento. A arbitragem cometeu um monte de erro, mas um monte de erro. E sim, houve lá um abraço a tudo aquilo que o Grêmio e o Inter falaram, para também condicionar publicamente a arbitragem, colocar a arbitragem como vítima, tá? Tá todo mundo errado nesse sentido. E eu concordo com o Ribeiro, eu concordo inteiramente com o que o Ribeiro falou. Se houvesse um benefício claro, não estariam falando de arbitragem, não se quer justiça, se quer ganhar, custe o que custar. Então, quando a gente limpa a barra da dupla Grenal... Eu não limpei. Limpa a barra Não, da eu dupla... não Eu não tô limpei. colocando que tu limpou, cara. Eu tô colocando só para um outro ponto. O problema é que parece Eu tô que tava colocando sendo limpada a barra da arbitragem. Um outro ponto, Esse é o inclusive ponto foi o que eu tô Gama que dando falou, tu tá demonizando a dupla e inocentando a arbitragem, nada disso. Não é, que a nada fala do disso, pre- a fala do nada presidente- disso, a fala do nada pre- a disso, fala não é a do fala pre- do presidente, é que cara. a fala do Eu falo de presidente todo ontem, mundo. a fala do presidente- Todo mundo foi responsável nesse Não, o Pedro processo. tá certo. Todo Cara, mundo foi responsável nesse O presidente processo. foi nessa linha aí. Só que é o seguinte, vocês querem que eu foque na arbitragem? Beleza. E com o objetivo de quê? De limpar o resto? Cara, Tranquilo. a fala do presidente ontem beirou quase a incoerência. Em que sentido? Porra, cara, ele tá transferindo. Ele tá transferindo. Eu também acho que beirou, mas quero saber o sentido que tu quer. Ele tá transferindo um problema grave, algo que aconteceu com a arbitragem, para a dupla Grenal. Beleza, tu acha que a dupla Grenal não tem culpa nenhuma nesse processo? Ele troca a arbitragem Tu e dá, acha e dá que a o dupla seguinte Grenal recado. é só a um vítima? minuto. Ele troca a arbitragem e dá o recado pra Grêmio e pra Inter assim, ó. Joguem agora. Vocês não queriam trocar a Guimarães, arbitragem? eu vou te dar o maior É isso exemplo. que ele fez. Guimarães, eu vou te dar o maior exemplo da Ele reclamação. tá errado ao não assumir que a arbitragem está sendo incompetente. Mas a dupla Grenal não está sendo vítima em nenhum momento. Não é, eu repito, é- isso começa antes de qualquer erro de Tá arbitragem. bom, Guimarães, mas sabe por que eu alertei pra esse ponto? Eu não tô aqui dizendo que a dupla Grenal não exagerou, pelo contrário, comecei a minha fala dizendo que a gente precisava encontrar o equilíbrio. E eu fiz a minha fala porque eu acho que não estávamos encontrando o equilíbrio. O que eu estava vendo aqui no programa, segunda-feira, que eu não participei, e ontem também, foi muito mais uma questão de demonizar a dupla Grenal. De colocar a dupla Grenal como errada na história. Cara, o programa ontem foi pau na dupla Grenal o tempo inteiro. Como se a arbitragem não tivesse Bah, errado. então nós temos uma divergência de arbitragem tá pensamento. errada. De pensamento, tá? Eu acho que ambos, e são mais unidos e juntos do que a gente pode imaginar, tá? Porque é legal ter um ponto e contraponto, um lado é um lado, o outro lado é completamente diferente. Não, são juntos em narrativa. Juntos em narrativa. Eu não vou... meu contraponto é o seguinte, tá? Quando eu coloco muita responsabilidade sobre dirigentes da dupla Grenal, muita responsabilidade, eu não estou isentando a arbitragem. Eu só estou atribuindo que no meio desse caldeirão de escolha, substância que está envolvida nisso, tá? Nesse caldeirão não tem ninguém inocente, ninguém é vítima. é arbitragem, Nem eu só quero que o campeonato termine, eu tô Só tem o seguinte, brasileiro. só tem o seguinte, Nem olha aqui, ó. árbitro. Eu vou Mas eu não estou isentando a Nicole, arbitragem. Nicole, Em nenhum vem momento aqui. eu fiz isso. Nicole, vem aqui. Eu quero colocar o áudio do